a história do Rodrigo. Primeiro, o Rodrigo ele saúda a amada igreja com a paz do Senhor. E ele quer agradecer primeiramente a Deus por mais esta oportunidade que Deus o concedeu. E depois ele agradece ao pastor Alisson e a mim, missionária Micaele, por ter confiado o púlpito e a igreja à sua pessoa. Amém? Nós agradecemos também. E ele diz: Deus abençoe a vida de vocês, estou sempre à disposição. Amém. Glória a Deus. Precisando é só ligar, pode deixar. Com certeza. Ele diz que quer agradecer também a presença de todos que atendeu ao seu convite. E diz que não vai citar nomes porque são muitos. E se ele esquecer de alguém, depois vão ficar bravos com ele. E diz que Deus abençoe a todos. E vai começar a contar. Nós vamos começar a contar agora o seu testemunho. Fiquei muito abismada com o testemunho dele, que eu não imaginei que o Rodrigo passou por tudo isso. Não imaginei. Eu achei que ele tinha passado apenas por uma situação de enfermidade, mas muitas coisas passaram-se pela vida desse jovem. E o engraçado é você imaginar que é apenas um jovem, né? Mas passou por muitas coisas, viu, irmãos? E o que eu mais fico feliz é de saber que Deus marcou a vida do Rodrigo com um milagre. E não foi só uma vez, foram várias vezes. Tudo começou quando a minha mãe foi fazer uma cirurgia de períneo, sem saber que eu estava grávida de 1 mês. E aguentar uma anestesia hack com 1 mês de gravidez, somente por Deus. Tenho certeza que sou um escolhido desde o ventre da minha mãe. E estou vivo hoje para contar a obra que Deus fez na minha vida. A minha mãe era macumbeira. E até os 7 meses de gravidez, ela rodava no centro comigo no seu ventre para Satanás. Nasci com saúde, uma criança aparentemente normal, até os 4 meses de vida. Foi quando fui acometido por uma doença chamada meningite. Eram médicos e mais médicos e nada acontecia. Para uma criança de 5 meses, eu já deveria estar me firmando, ficando durinho. Mas eu não segurava a minha cabeça, não demonstrava nenhum tipo de som da minha boca e babava sem parar. A dor da minha família era muito grande. Imagine vocês, eu sendo o único filho homem, o filho que o meu pai há tanto tempo desejava, pois ele já tinha 2 meninas. Quando meu pai não podia me levar aos médicos, minha mãe me levava no colo. E não pense vocês que era uma vez ou outra, porque eram todos os dias que eu ia ao médico. E foi assim durante 9 anos da minha vida. Meu pai, vendo a minha situação, começou a beber. A minha mãe sofria com tudo isso. E ainda mais, não podia dar atenção para as minhas irmãs. E creio eu que elas sofriam muito com isso. Uma passagem bíblica no livro de Isaías, capítulo 55, verso 9, diz assim: que os céus são mais altos do que a terra, assim como os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. E com certeza, nós não sabemos o que Deus faz hoje, mas depois nós vamos saber. Vocês podem até pensar, mas por que Deus não cura o Rodrigo? Agora pergunte para Deus se Ele quer me curar. Eu sou usado assim mesmo por Deus. Se Deus me curasse, eu iria ser mais um jovem normal. Fui dar os meus primeiros passos aos 4 anos de idade. E até aí, levava uma vida normal na medida do possível, pois tinha minha família que me amava muito. Aos 5
anos de idade, ganhei um atabaque do meu pai. Via coisas que ninguém gostaria de ver e eu não desejo a ninguém. Mas quando a minha mãe ia ser mãe de santo, Deus tirou ela de lá. Quando eu tinha 7 anos, entrei pela primeira vez em uma igreja evangélica. E uma profecia foi entregue à minha mãe, que dizia: seu filho ainda vai pregar a palavra de Deus. E a minha mãe pensou: mas como, se ele não fala? Ela não entendia os mistérios de Deus. Depois disso, nunca mais entrei em uma igreja evangélica até então. Passaram-se 2 anos, o meu pai faleceu. E foi aí que começou todos os problemas. Sofri muito, pois o amava demais. E através deste sofrimento, entrei para o mundo das drogas. E fui usuário durante 8 anos. Usei todos os tipos de drogas, menos as injetáveis. Fiz minha mãe sofrer muito. Certa vez, eu usei tanta droga que nem sabia como eu cheguei em minha casa. No outro dia, minha mãe me contou que eu cheguei cambaleando. Ela deu comigo em minha boca, mas até hoje eu não me lembro de nada. Uma vez, deram-me 50 gramas de maconha para eu tentar vender. E eu programei tudo e dei na mão de um amigo meu para que guardasse até o outro dia. Ele consentiu e quando foi no outro dia, fui buscar em sua casa e ele me disse que a sua esposa havia jogado fora. Me deu vontade de entregá-lo, mas eu não o entreguei. Pois mesmo estando naquela situação, eu ainda tinha um coração bom. Pedi um dinheiro emprestado à minha irmã e paguei os donos da boca. Minha mãe decidiu ir embora para Ibiúna. Fiquei com minha irmã morando e trabalhando para ela. O tempo passou, fiz 15 anos e estava cada vez mais envolvido com as drogas. Certo dia, em minha mente, comecei a projetar um assalto. E pensei: vou roubar a minha irmã. Eu aproveitei que ficava com a chave, pois ela tinha uma escola de informática. Convidei alguns rapazes, amigos, e com uma perua, fomos lá à noite e roubamos tudo. No outro dia, tinha que abrir a escola cedo. E cadê os computadores? Meu Deus, e agora? Fiz uma cara de cínico, mas o problema é que a dona do salão tinha me visto lá à noite. Irmãos, nenhum crime é perfeito. O pior foi que eu nem pensei em cortar o alarme. E o único que sabia a senha de todos os funcionários era eu. No meio da confusão, minha irmã veio falar comigo. E como falei, eu tinha um coração bom, mas ainda estava tímido. E comecei a negar. E ela me perguntou: Rô, foi você? E eu respondi: não, Cris, não foi. E ela disse insistentemente: a mulher te viu. E eu consenti dizendo: ela está doida. E a minha irmã então me disse: vou chamá-la e vou colocá-la frente a frente com você. E eu, muito nervoso, respondi: pode chamar até o Papa se quiser. Ela chamou a mulher e rapidamente a mulher veio gritando e dizendo: eu te vi sim, Rodrigo. Era ontem às 8 horas mais ou menos, eu vi você aqui com outros rapazes. Você saiu daqui por volta da meia-noite. E eu, mais nervoso ainda, disse: tá doida, nunca estive aqui. Foi nesse momento que o meu cunhado tirou a senhora da sala e ficou só eu e minha irmã. E mais uma vez, com uma tristeza profunda em seus olhos, ela me pediu
que eu contasse e perguntou: foi você, Rô? E eu mais uma vez disse: não, foi eu. Ela começou a chorar sem parar. E foi quando eu não aguentei mais. E ela me disse: se você tem um pinguinho de amor por mim, me conte. Eu desmontei, irmãos. Comecei a chorar também e escrevi para ela: o que vai acontecer comigo, Cris? E ela me disse: devolve as coisas e eu te levo para a mãe. E então eu rapidamente me apressei e disse: vou fazer isso. Mas como? Se eu for com vocês lá, eles vão me matar. Mas fiquei sem coragem, procurando coragem, e perguntei a ela: você vai chamar a polícia? E ela disse: não. Fui lá, conversei com os rapazes, pedi a eles para saírem de casa, pois eu ia devolver tudo o que roubamos. Eles me disseram: e como nós ficamos? Falei então que eles esperassem por outro serviço, que eu falaria com eles novamente. Então eles disseram: fechou. Posso mandar então a minha irmã vir buscar? E eles falaram: pode. Estamos aqui esperando. Colocaremos um menino de menor para ficar aqui cuidando da casa. Voltei na casa da minha irmã e falei: vamos lá buscar os computadores, pois já estão todos lá numa boa. À noite, meu cunhado me levou para a Ibiúna e foi quando tudo piorou, pois me afundei ainda mais nas drogas. Foi 3 anos de sofrimento para minha mãe. Uma vez, fumei tanta maconha que desmaiei do nada. E os rapazes que estavam comigo não podiam chamar a minha mãe, porque ela ia falar um monte para eles. Fiquei lá desmaiada até a noite. E depois que voltei, ainda continuei a fumar maconha até mais ou menos meia-noite. Chegou uma época que eu já estava usando maconha dentro de casa. Imagine vocês, para minha mãe aguentar isso, ver o seu próprio filho usando drogas dentro de casa. Isso dói, não dói? Imagine ela como ficava, tendo um filho deficiente e usuário de drogas. Mesmo a minha mãe estando nessa época desviada da igreja, ela fazia orações constantemente por mim. E Deus ouvia suas orações. E eu digo para minha mãe: valeu a pena orar. Sou o que sou hoje, pois foi através de suas orações. A Bíblia diz em Marcos capítulo 11, versículo 22 e 23. E Jesus respondendo disse-lhes: tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer, isso se fará. E tudo o que disser lhe será feito. Tenha fé, irmãos, no coração, que vai acontecer um dia o que você pediu. Persevere em oração a Deus. Todos vocês que estão me escutando hoje e os que vão me ouvir através do DVD. Tenha fé que seu filho, filha, ou marido, ou até mesmo esposa, na hora certa, Deus vai entrar com salvação. Persevere em oração a Deus, pois Ele está ouvindo o seu clamor. Em Eclesiastes capítulo 3, verso 1 também diz: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo dos céus. Vamos esperar o tempo de Deus. Certa vez, a minha mãe ouvia o que as minhas irmãs diziam. As minhas irmãs a falavam: interna ele. Mas ela não quis. E se ela tivesse me internado, talvez eu não estaria aqui. Mas a minha mãe falava: foi Deus quem me deu ele, e só aceito perder ele para Deus.
No tempo certo, Deus vai dar o melhor na vida do meu filho. Com 18 anos, eu tinha um dinheiro para receber que o meu pai deixou quando faleceu, mas precisava da minha mãe para assinar. E um dia eu disse a ela: mãe, vamos para São Paulo, preciso daquele dinheiro que meu pai deixou. E muito humilde ela disse: vamos, filho. Eu pedi a ela: pega um dinheiro emprestado com o meu padrasto e na volta eu devolvo. E ela consentiu e disse: tudo bem. Fomos a São Paulo e recebi algo em torno de R$900. Agora pergunte para mim se eu dei algum real na mão de minha mãe. Nem para voltar para Ibiúna eu não dei dinheiro a ela. Mas muito pelo contrário, comprei 50 gramas de maconha, 20 gramas de cocaína para usar e vender um pouco. Fiquei 5 dias morando na casa de um amigo e quando eu estava acabando o dinheiro, ele começou a fechar a cara para mim. Usamos tudo e tinha apenas o que restou, mais ou menos R$120. Com isso, comprei 50 gramas de maconha mais uma vez e fui para casa. Quando cheguei lá em Ibiúna, o meu padrasto me cobrou o dinheiro que ele tinha me emprestado. Dei R$50 a ele e ficou tudo bem. Fiquei com R$20 e com ele comprei 10 maços de cigarro. E foi assim que acabou-se R$900 em 6 dias. Passado algum tempo, a minha irmã ficou doente. E a minha mãe veio para São Paulo para cuidar dela. Depois de algum tempo, ela ligou para Ibiúna e pediu que o seu marido viesse, pois tinha um trabalho para ele aqui em São Paulo. E ela disse a ele: venha para São Paulo e deixe o meu filho aí. Irmãos, o meu estado foi piorando, pois fiquei como um mendigo. Vocês podem até pensar se eu não tenho vergonha de falar disso, mas eu não tenho. Em Romanos capítulo 8, verso 1, diz: portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Devido a isso, hoje não tenho vergonha de falar. A minha tia e o meu tio vieram para me olhar, para cuidarem de mim em Ibiúna, só que eu ficava mais na rua do que em casa. Usava muita droga. E certa feita disse a minha mãe: olha, me deposita um dinheiro, pois eu quero ir para São Paulo. E ela me respondeu: filho, não tem lugar para você aqui. E eu insisti: mãe, me deposita, pois chegando aí eu me viro. E assim ela fez como eu lhe pedi. Voltando para São Paulo, ninguém me queria em casa. A única pessoa que me quis foi um primo, que eu sabia que também era usuário de drogas. Então eu pensei: o Caio é legal, ele vai ficar doidão comigo. Vamos usar drogas juntos. Cheguei lá, não o encontrei. Fiquei um pouco na casa de minha avó, esperando por ele. E quando olhei para o relógio, eram 10 horas da noite. E eu já estava com uma vontade louca de fumar maconha novamente. Mas ninguém me falou que o Caio, meu primo, tinha virado crente. E estava na igreja. Mais ou menos às 10h30 da noite, ele chegou, me cumprimentou, me deu um abraço e disse: meu primo, que saudade. E eu respondi para ele: vamos fumar um pouco para relaxar. E ele me disse: não, Rodrigo, eu parei e você deveria parar também. E eu achei esquisito, mas respondi: beleza. E ele me chamou para orar, mas eu não sabia orar. Mas mesmo assim, fui. Quando terminou a oração, ele abriu a Bíblia em Salmos de número 1. E aquela palavra veio cortando tudo dentro de mim. Ele
eu sentia uma coisa gostosa. Era a primeira noite que eu não usava drogas para dormir. Levantei pela manhã e uma vontade mais uma vez louca invadiu a minha alma e o meu corpo com vontade de fumar novamente. Fui pedir R$5 para minha avó e ela me deu. Fumei e à noite o meu primo me convidou para ir à igreja. Foi quando aceitei a Jesus. Continuei a fumar apenas cigarro, mas quando me batizei, parei completamente até hoje para a glória de Deus. Voltei a trabalhar com a minha irmã, ganhando muito mais. E tudo que o diabo me roubou, Deus me devolveu 7 vezes mais. Como diz a Bíblia, conheci a Márcia e o Edivaldo, que são para mim como uma mãe e um pai na fé. Me ajudaram muito a ficar nos pés do Senhor. E por causa deles, eu estou louvando até hoje. Um dia, estávamos conversando e eles me disseram: Rodrigo, você poderia louvar a Deus com gestos. E eu respondi a Márcia: mas será? E ela disse: sim, pode, vamos conversar com o pastor para ele te dar uma oportunidade. Fomos e o pastor Luiz me deu a oportunidade. Quando eu louvei, o céu se abriu e não parei mais até então. Minha mãe foi para a Bahia e 3 anos atrás fui visitá-la. E o pastor doido lá, assim como a Márcia, ele me disse: você prega domingo? E eu disse amém. Mas como pensei comigo, Deus vai me dar a mensagem. E eu peguei papel e caneta e escrevi. Olha, pelo tamanho da minha letra, eu usaria 30 folhas para dar 3 folhas em uma letra normal. Olha aqui a minha letra, mas foi uma glória tão grande naquele dia. Olha a letra do Rodrigo. Com certeza, Rodrigo, com essa letra você escreveu uns 30 folhas mesmo, pode ter certeza. Muito grande. Uma das razões de eu estar aqui gravando foi o pastor Marcos, que um dia confiou o púlpito para um mudo. Mas Deus me prometeu dar de novo a minha voz. Mas enquanto isso, eu continuo adorando a Deus assim mesmo. Glorifico a Deus por tudo que Ele fez em minha vida. Sou grato pelos livramentos e por Ele ter feito este milagre na minha vida. E uma das bênçãos que eu também quero dizer é que hoje eu estou casado com uma moça linda que está ali para a glória de Deus. Fica